Vamos pensar juntos por um momento. Como é que uma única regra tributária consegue ser justa para um caminhoneiro autônomo, para uma pequena cooperativa de reciclagem local e, ao mesmo tempo, para um gigantesco banco multinacional? Bom, essa é a grande questão da nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo nas novas regras da CBS aqui no Brasil, focando especificamente no Decreto 12.955. O objetivo? Entender como a legislação tenta equilibrar realidades operacionais tão incrivelmente extremas na nossa economia. Bem-vindos a esta nossa explicação detalhada. Hoje o nosso foco é cirúrgico. Vamos desbravar os principais pontos do decreto, indo exatamente do artigo 251 ao 300. O regime geral da CBS, a contribuição social sobre bens e serviços, tem as suas próprias regras, claro, mas aqui a gente vai destrinchar as exceções, aqueles recortes altamente específicos criados sob medida para alguns setores cruciais. E a nossa rota de hoje é super direta, passando por 4 paradas. 1. Regras para transporte autônomo. 2. Reciclagem e bens usados. 3. Combustíveis e alíquotas específicas. E, por fim, 4. O intrincado regime dos serviços financeiros. Vamos direto ao ponto. Mas antes da gente mergulhar nas regras de cada setor, a gente precisa entender um conceito que é a base de tudo isso: o crédito presumido. Em termos simples, é como se fosse um desconto tributário estrutural. Ele existe para evitar aquela temida bola de neve da dupla tributação dentro de cadeias muito complexas. Entender isso é fundamental, porque o crédito presumido é literalmente a espinha dorsal financeira que faz essas exceções setoriais que vamos ver agora funcionarem. Seção 1. As regras para o transporte autônomo. Quando a gente olha para os artigos 251 e 252, fica claro que existe uma engrenagem muito bem definida rodando aqui. Para uma empresa conseguir aquele crédito presumido ao contratar um transportador autônomo, existe um passo a passo obrigatório. Olha só. Primeiro, o serviço acontece. Depois, a empresa adquirente emite o documento fiscal. Em seguida, o pagamento é confirmado e só lá na etapa 4 é que o crédito é apropriado. É um processo extremamente rigoroso, criado justamente para fechar qualquer brecha de informalidade. E tem um detalhe absolutamente crucial no artigo 254 que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. Esses créditos presumidos de transporte servem para uma coisa e apenas uma coisa: compensação. Ou seja, eles só podem ser usados para abater o valor da CBS que a empresa já está devendo para o governo. É totalmente proibido pedir o ressarcimento desse crédito em dinheiro. A regra é claríssima e inegociável. Seção 2. A vez da reciclagem e dos bens usados, focando direto na economia circular. O decreto traz um incentivo muito bacana para a sustentabilidade, mas com regras bem rígidas no artigo 256. Para a indústria ter direito aos créditos presumidos de reciclagem, o material precisa vir das fontes certas. A gente está falando de compras feitas diretamente de pessoas físicas, cooperativas ou outras entidades específicas que não são contribuintes. Por que isso importa? Porque garante que o benefício chegue exatamente nas mãos de quem faz aquele trabalho pesado de coleta e separação. E essa lógica inteligente se expande. O artigo 258 mostra que a compra de bens usados, adquiridos de pessoas físicas comuns ou de MEIs, com o objetivo expresso de revenda, também gera esse crédito presumido. Na prática, isso é um alívio gigante para não sufocar quem trabalha com lojas de eletrônicos usados, concessionários de seminovos ou até brechós. É a lei reconhecendo e valorizando o tempo de vida estendido dos produtos. Seção 3. Combustíveis e suas alíquotas específicas. Mudando completamente de áreas, o setor de combustíveis opera num nível de controle que beira o máximo, o que faz todo sentido para evitar qualquer tipo de evasão. A regra obriga que os fornecedores adotem alíquotas altamente específicas. E não para por aí. Qualquer documento fiscal emitido nessa cadeia tem que usar unidades de medida rigorosamente padronizadas, ou seja, zero margem para interpretação livre. A padronização aqui é absoluta. Seção 4. O regime dos serviços financeiros. O ecossistema por onde o dinheiro circula. A diferença de tratamento aqui grita aos olhos. Enquanto o regime padrão da CBS, aquele usado pela maioria das empresas, permite uma apropriação de créditos bem mais ampla e fluida, o regime desenhado para os bancos, seguradoras e corretoras é quase uma fortaleza. Ele é todo construído em cima de proibições severas e exigências de relatórios super especializados para cercar cada movimento desse capital financeiro.
Um exemplo perfeito dessa fortaleza está no artigo 280. Dá para dizer que ele funciona como o verdadeiro sistema imunológico financeiro dessa nova lei. Ele proíbe totalmente a apropriação de crédito de CBS sobre qualquer valor que já tenha sido deduzido da base de cálculo. Basicamente, a lei bate o martelo e diz: não dá para ter o melhor dos dois mundos. Se o tributo foi reduzido de um lado, é absolutamente proibido usar isso para gerar crédito do outro. E os muros de proteção não param de subir. O artigo 305 ergue uma barreira regulatória claríssima entre os fundos de investimento e a piscina geral de créditos da economia. Pela regra, fundos de investimento e seus cotistas ficam travados, proibidos de usar créditos que vêm das despesas com os fornecedores do fundo. Isso serve para isolar a gestão de fortunas e tentar manter a balança do recolhimento de impostos mais justa e equilibrada no país. Agora, grande pergunta: como a Receita Federal consegue fiscalizar tudo o que acontece nesse ambiente tão complexo? A resposta tende por uma sigla: DERE, a Declaração de Recursos e Encargos. A partir do artigo 306, a lei deixa claro que enviar a DERE não é opcional. Ela é mandatória para apropriar qualquer crédito, exigida dos administradores de fundos e essencial para os distribuidores de cotas. É a ferramenta máxima de transparência desenhada para um dos setores mais opacos da nossa economia. E quando é que tudo isso sai do papel e entra em ação? O artigo 619 crava uma data que a gente precisa ter em mente: 1º de janeiro de 2027. É exatamente nesse dia que toda essa mecânica de crédito presumido, as regras de conformidade para transporte e os benefícios para reciclagem vão passar a valer de verdade. É a linha de chegada onde a teoria jurídica finalmente se transforma na realidade do ambiente de negócios. O que nos leva a uma reflexão imensa para encerrar a nossa análise. Ao criar todos esses ambientes sob medida na CBS, tentando abraçar desde a realidade de um único caminhoneiro até a estrutura colossal de um megabanco, será que o Decreto 12.955 realmente aperfeiçoa o nosso ecossistema tributário, tornando as coisas mais justas? Ou será que ele apenas transforma a conformidade fiscal em um quebra-cabeça ainda mais impossível de montar? Entender os detalhes dos artigos 251 a 300 é só o primeiro passo para a gente conseguir formar essa opinião. Muito obrigada por acompanhar essa explicação até o fim e por buscar clareza direto da fonte com a gente. Até a próxima!